Vivemos em um tempo em que a urgência é tratada como virtude. Tudo precisa ser para ontem. Se você não está sempre ocupado, parece que está ficando para trás. Mas já parou para pensar para onde exatamente estamos correndo? A pressa virou símbolo de produtividade, de sucesso, de ambição. Mas será mesmo? Ou será que estamos apenas acelerando dentro de um labirinto sem saída, girando em círculos em nome de algo que nunca chega? O estoicismo nos convida a olhar para o tempo de forma diferente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: "Você age como se tivesse 1000 anos para viver, mas a morte está ali, à sua frente. Enquanto você ainda respira, enquanto ainda tem tempo, torne-se bom." Essa frase, longe de ser um chamado à correria, é um lembrete da urgência de viver com propósito, não de viver correndo. A pressa nos faz ignorar os sinais, nos faz surdos à intuição e nos torna cegos para o presente. Quantas vezes deixamos de aproveitar um momento simples, mais valioso, por estarmos ansiosos com o que ainda não aconteceu? Quantas ideias boas afundaram no mar da ansiedade, porque não tivemos paciência para esperar o tempo delas florescerem? Os estoicos não defendiam a passividade, mas sim a ação com consciência. Calma não é ausência de movimento, é qualidade no movimento. Agir com calma é agir com domínio próprio. É saber a hora de ir. E mais importante ainda, a hora de esperar. Porque, como nos ensina Sêneca, nada é mais lamentável do que uma vida ocupada em coisas irrelevantes. Se você acha que isso é apenas filosofia antiga sem aplicação hoje, talvez devesse observar como as maiores decisões da sua vida foram tomadas. Foram no impulso ou na calma, no ruído ou no silêncio. Grandes conquistas exigem visão. E a visão só se torna nítida quando a poeira da pressa baixa. É nesse ponto que começamos a perceber um padrão. A verdadeira força está em quem permanece tranquilo, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E talvez, só talvez, seja justamente essa postura que faz com que as coisas comecem a se mover na sua direção. Mas se a pressa é uma ilusão, e a calma um poder oculto, o que exatamente acontece dentro de nós quando decidimos parar e observar o momento presente com mais profundidade? Essa é a pergunta que nos leva ao próximo ponto. O silêncio que grita. O poder da presença no agora. A pergunta deixada no tópico anterior ecoa. O que acontece dentro de nós quando paramos e observamos o momento presente com mais profundidade? A resposta, embora simples, é tão profunda que muitos passam a vida sem tocá-la. Acontece o silêncio. E é nesse silêncio que começa a verdadeira transformação. Os estoicos sabiam que a mente é como um campo agitado pelo vento. Pensamentos surgem como folhas, voando para todos os lados. Mas quando o vento da ansiedade cessa, a poeira assenta, e finalmente conseguimos enxergar com clareza. E é nesse exato ponto, quando tudo se acalma, que começamos a perceber a força do agora. O agora, não como uma ideia poética, mas como o único lugar onde a vida realmente acontece. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." E qual é a origem dessa opinião senão a mente agitada, que interpreta tudo como ameaça? Uma palavra atravessada vira ofensa. Um atraso vira catástrofe. Uma rejeição se transforma em fracasso. Mas e se nada disso for verdade? E se, ao contrário, estivermos apenas reagindo de forma desproporcional, por não sabermos estar presentes? A presença é uma prática. E como toda prática exige treino, exige a coragem de parar, mesmo quando tudo diz que você deveria correr. Requer o abandono da necessidade de ter todas as respostas agora, porque, como Sêneca bem nos lembra, tempo é o bem mais escasso, e, no entanto, o que mais desperdiçamos. Estar presente é estar inteiro. E quem está inteiro não precisa correr atrás de nada. Ele é suficiente onde está. Na calma do agora você começa a perceber que muito do que te angustiava era só ruído, que os problemas ganham volume quando alimentados, e que a maior parte deles não passa de sombras ampliadas pela lanterna da ansiedade. O que parecia urgente ontem, hoje já não importa tanto. O que parecia impossível há um mês, agora está sendo resolvido com naturalidade. Por quê? Porque você parou de resistir e começou a observar. A calma não é um estado passivo, mas um portal. E atravessá-lo é como tirar os olhos de um espelho quebrado, onde a realidade se reflete distorcida, e olhar diretamente para o que é. Não o que você acha que é, não o que os outros dizem que é, mas o que realmente é. E é justamente nesse ponto, onde a ilusão se dissolve,
e a percepção se refina, que algo ainda mais profundo se revela. A liberdade de não reagir, de escolher a resposta, de agir com intenção e não com impulso. Mas será que conseguimos mesmo fazer isso em meio ao caos da vida moderna? Como manter essa presença quando tudo ao nosso redor conspira para nos tirar dela? Essa inquietação nos leva ao próximo ponto da jornada. A tempestade que vem de dentro. Se a calma é um portal, o que encontramos do outro lado não é um jardim florido, mas a tempestade. Não a que vem de fora com raios e trovões, mas a que carregamos por dentro. Silenciosa e constante. E talvez esse seja o motivo pelo qual muitos não atravessam esse portal. Porque no fundo, sabem que o que encontrarão ao se acalmarem é a si mesmos. A mente humana, quando em silêncio, revela tudo o que o barulho vinha escondendo. Medos antigos, feridas mal curadas, pensamentos recorrentes que voltam como fantasmas pedindo atenção. E é aqui que mora a sabedoria estoica. Porque os estoicos não negavam a dor, nem reprimiam os sentimentos. Eles apenas recusavam ser escravizados por eles. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em suas meditações algo que ecoa perfeitamente aqui. A alma se torna colorida pelos pensamentos que abriga. Ou seja, se a tempestade interna ganha força, é porque continuamos alimentando o que deveríamos observar e deixar passar. Pensamentos são como nuvens. Vêm e vão, mas nós insistimos em transformá-los em tormentas permanentes. A prática da presença, quando enfrentada com honestidade, revela que a maior parte do nosso sofrimento não vem do que acontece, mas do que interpretamos que está acontecendo. Criamos narrativas, alimentamos suposições, repetimos padrões. E o mais curioso, tudo isso acontece enquanto juramos que estamos apenas vivendo. Mas o estoicismo nos convida a ir além da aparência. Ele nos convida a interrogar a realidade com coragem. Por que isso me incomoda tanto? O que estou tentando controlar que está fora do meu alcance? Qual a raiz real do meu desconforto? São perguntas duras. Perguntas que exigem uma coragem que poucos estão dispostos a cultivar. Mas é nesse terreno instável, onde todas as certezas parecem ruir, que o verdadeiro alicerce começa a ser construído. Porque a verdadeira calma não é ausência de conflito. É a habilidade de permanecer, firme mesmo no meio dele. É o marinheiro que conhece as águas e não se desespera quando o mar revolto aparece. E essa habilidade, essa firmeza, ela não vem da teoria. Ela vem da prática constante, da vigilância interior, do exercício diário de não reagir no automático. Mas a pergunta permanece. Como se treina essa força invisível? Como se fortalece a alma quando tudo ao redor parece querer enfraquecê-la? É essa busca, por estabilidade em meio à instabilidade, que nos leva naturalmente ao próximo ponto da jornada. O centro imperturbável. No olho de toda tempestade há um lugar onde reina o silêncio. Um ponto de calma absoluta em meio ao caos. E o mais impressionante é que esse lugar existe também dentro de nós. Os estoicos o chamavam de hegemonikon, a parte racional e diretiva da alma, aquilo que nenhum infortúnio externo pode atingir. Esse é o verdadeiro bastião da tranquilidade, e encontrá-lo não exige mudar o mundo, mas sim voltar-se para dentro. Depois de enfrentar os pensamentos turbulentos, de encarar as próprias sombras sem desviar o olhar, algo começa a mudar. A mente, antes inquieta, começa a reconhecer que nem tudo precisa de resposta, nem toda provocação merece reação. Nem todo problema requer solução imediata, e é nesse espaço que a serenidade começa a crescer como uma chama protegida do vento. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa simples frase guarda um segredo poderoso. O controle do mundo pode ser uma ilusão, mas o domínio de si mesmo é uma possibilidade real e prática. A chave da liberdade não está em fazer com que tudo saia como você quer. Está em permanecer livre mesmo quando nada sai como planejado. Mas essa liberdade interna tem um preço. Ela exige sacrifício. O sacrifício de nossas queixas, de nossas expectativas irreais, de nossos vícios emocionais. E talvez esse seja o verdadeiro peso da vida consciente. Não a dor que vem de fora, mas o abandono voluntário das ilusões que cultivamos por dentro. A maioria das pessoas vive reagindo. Vivem como se o mundo fosse um botão e elas, um alarme prestes a disparar. Mas o estoico aprende a observar antes de reagir, a refletir antes de julgar, a silenciar antes de explodir, e principalmente,
Aprende a diferenciar o que está sob seu controle daquilo que está completamente fora de suas mãos. Nesse ponto, algo se transforma. O que antes causava desespero agora provoca apenas observação. O que antes gerava ansiedade agora só merece um suspiro e uma escolha: deixar passar. E ao fazer isso sem perceber, você se aproxima de um poder que poucos conhecem. O poder de não ser abalado por aquilo que não depende de você. Mas será que esse centro imperturbável é inato? Ou precisa ser cultivado com disciplina? Existe alguma prática concreta, algum exercício que nos ajude a manter esse estado quando a vida nos testa? Quando a provocação é direta? Quando tudo parece implodir? É a resposta a essa pergunta que nos guia para o próximo passo dessa jornada estoica, o da prática diária e do cultivo intencional da mente serena. A disciplina da serenidade. Encontrar o centro imperturbável dentro de si é apenas o início. O verdadeiro desafio está em sustentá-lo, porque o mundo não para de girar. As pessoas continuam a provocar, os imprevistos não dão trégua. E a mente, mesmo após um momento de lucidez, ainda pode escorregar para a velha inquietação. Por isso, os estoicos viam a serenidade não como um dom, mas como uma prática. Algo que se treina todos os dias. Como um guerreiro afia sua espada ou um monge limpa o chão do templo. Sêneca foi claro ao dizer: nada, a não ser o tempo, é nosso de fato. E talvez por isso ele tenha sido um dos que mais reforçaram a importância de usar esse tempo com sabedoria. Uma mente calma não nasce do acaso, mas da escolha. E essa escolha exige disciplina. Os estoicos tinham uma rotina de preparação mental. Começavam o dia com a premeditatio malorum, a meditação dos males, um exercício em que imaginavam os contratempos que poderiam ocorrer ao longo do dia. Ao antecipar as dificuldades, não com pessimismo, mas com lucidez, eles se vacinavam contra a surpresa e a irritação. Afinal, o que nos desestabiliza não é o sofrimento, mas a ilusão de que ele não viria. Ao final do dia, vinham os registros e revisões. Marco Aurélio, em suas meditações, fazia uma espécie de balanço moral. Onde errei? Onde cedi ao impulso? Onde poderia ter reagido com mais sabedoria? Ele não escrevia para um público, mas para si mesmo. Um imperador falando consigo como se fosse um aprendiz. Um lembrete poderoso de que, não importa o quão alto você esteja, a luta contra as paixões é diária. Mas talvez a parte mais transformadora da prática estoica seja o foco nas pequenas escolhas. O momento em que alguém nos corta no trânsito. O olhar atravessado de um desconhecido. A notícia ruim que chega quando tudo parecia ir bem. São nesses pequenos atritos que se revela a alma de um estoico. Não na ausência de sentimentos, mas no domínio sobre eles. Não no sufocamento da emoção, mas na arte de não ser escravo dela. A calma, portanto, é um músculo. E como qualquer músculo, enfraquece se não for usado. Cada vez que escolhemos a resposta em vez da reação, fortalecemos essa musculatura invisível. Cada vez que toleramos o incômodo sem nos perdermos em lamentos, nos tornamos mais donos de nós mesmos. Até que, com o tempo, a serenidade deixa de ser um esforço e se torna uma natureza. Mas ainda assim surge a pergunta: e quando tudo parece desmoronar ao mesmo tempo? E quando nem a disciplina, nem o preparo, nem as filosofias parecem dar conta do impacto da dor? É aí que entramos no próximo ponto dessa travessia. Como a dor, em sua forma mais crua, também pode ser uma aliada no caminho da tranquilidade interior. A dor como instrutora silenciosa. A dor tem um poder que poucos admitem, o de revelar o que realmente somos. Quando tudo vai bem, qualquer um consegue parecer calmo, gentil, virtuoso, mas é diante da perda, da frustração, da injustiça. É nesses momentos que a essência humana vem à tona, sem máscaras. E é justamente por isso que os estoicos não evitavam a dor. Pelo contrário, eles a acolhiam como uma mestra severa, porém sábia. Epicteto, talvez o mais brutalmente testado entre os 3 grandes nomes do estoicismo, disse certa vez: não busque que os eventos aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como devem acontecer, e você será sereno. Para alguém que viveu boa parte da vida como escravo, que foi aleijado por seu próprio senhor, essa frase não é apenas uma teoria filosófica, é uma prova de que até nas circunstâncias mais cruéis, é possível encontrar liberdade. Mas como isso é possível? Como aceitar a dor sem se tornar cínico ou insensível? O estoicismo ensina que existe uma diferença crucial entre sentir e ser dominado. Sentir dor é inevitável, rejeitá-la seria negar a humanidade.
Mas transformar essa dor em ressentimento, revolta ou desespero, isso sim é uma escolha. Sêneca reforça essa ideia ao dizer: às vezes até viver é um ato de coragem. Ele próprio passou por exílios, perdas e perseguições, e mesmo diante da ordem de tirar a própria vida, mantinha-se fiel à sua filosofia. Bebeu a cicuta sem queixa, como Sócrates, não porque era frio, mas porque compreendia que a dor, ao invés de ser inimiga, era parte do caminho para a virtude. Para os estoicos, a dor é um teste, um crivo, algo que, quando enfrentado com coragem, purifica a alma. Como o ferro que se fortalece no fogo, a serenidade verdadeira, aquela que não vacila, só nasce quando a mente aprende a não fugir do sofrimento, mas a conversar com ele. E de maneira prática, como se faz isso? Primeiro, aceitando o que não pode ser mudado. Isso não é conformismo, é sabedoria. A realidade não se curva à nossa vontade. Tentar lutar contra o que é imutável é como gritar com o mar, inútil e desgastante. Segundo, canalizando a energia da dor para aquilo que está sob nosso controle. Nossos pensamentos, nossas ações, nosso caráter. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentou guerras, traições, perdas familiares e uma praga devastadora. E ainda assim escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. A dor para ele era como o vento para o fogo. Poderia apagar a chama fraca, mas alimentaria a chama forte. Cabe a nós decidir qual chama somos. Porque, em última instância, a dor não nos derrota. O que nos derrota é a forma como reagimos a ela. E essa postura diante da dor nos conduz a algo ainda mais profundo: a capacidade de transformar qualquer situação em matéria-prima para o crescimento. Mas como exatamente fazer isso? É isso que vamos explorar no tópico 7. Transformar o incontrolável em oportunidade. Se a dor é uma mestra severa, a adversidade é sua sala de aula. Para os estoicos, cada dificuldade é uma chance disfarçada. Mas essa visão não nasce de otimismo ingênuo. Pelo contrário, vem da constatação de que o mundo não se adapta aos nossos desejos. Logo, a única forma de vencer é jogar com as cartas que temos, não com as que gostaríamos de ter. Epicteto dizia: é nas tempestades que os bons marinheiros se formam. Essa frase não é só bonita, ela é prática. Pense em qualquer pessoa que você admire, seja um sábio, um líder, ou até alguém da sua família. Agora tente imaginar essa pessoa sem obstáculos, sem dor, sem queda. É impossível, porque não é na calmaria que o caráter se forma. É no impacto. O estoicismo ensina que, diante do inevitável, não devemos apenas suportar, devemos usar. Como Marco Aurélio escreve: o que está no caminho, torna-se o caminho. Não é uma metáfora qualquer. Ele fala da ideia de que aquilo que nos bloqueia também pode nos guiar. O obstáculo se torna parte do processo. A ofensa, um treino para a paciência. A perda, uma lição sobre desapego. A frustração, um convite para a resiliência. Mas para isso, precisamos de uma habilidade central no estoicismo: a mudança de perspectiva. É ela que transforma um problema em lição, um revés em avanço, uma dor em clareza. Não se trata de negar a dificuldade, mas de ressignificá-la, de olhar para ela com olhos de aprendiz e não de vítima. Sêneca afirma: nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Essa frase revela o segredo. Se você não souber o que está buscando, qualquer desafio parecerá um desvio. Mas se o seu objetivo for se tornar alguém melhor, mais virtuoso, mais livre internamente, então, cada desafio se torna parte do percurso. Esse é o ponto. O mundo exterior continuará instável. Doenças, críticas, traições, mudanças econômicas, perdas inevitáveis. Não temos controle sobre isso, mas temos controle sobre a leitura que fazemos da realidade. E é essa leitura que determina o que extraímos da vida. Quando Epicteto fala sobre felicidade mesmo na doença, no exílio ou até na morte, ele não está dizendo que devemos desejar o sofrimento, mas sim que podemos extrair significado dele. Que não somos reféns do que acontece, mas senhores do que fazemos com o que acontece. E essa transformação de visão, esse filtro que muda o caos em aprendizado, é o que define o estoico. Não como alguém imune à dor, mas como alguém que escolhe reagir de forma virtuosa, que treina sua mente para enxergar oportunidade onde os outros veem apenas ruína. No fim, transformar o incontrolável em ferramenta é uma arte, uma escolha, uma prática.
E é essa prática que leva à calma inabalável. Aquela que não depende das circunstâncias, mas nasce de dentro. Serenidade que nasce da aceitação. Imagine um lago. Tranquilo, espelhado, sereno. Agora jogue uma pedra. Ele se agita. Ondas se formam, mas logo voltam ao estado original. A água não luta contra a pedra. Ela absorve, responde e retorna ao seu centro. Esse é o ideal estoico de serenidade. Não é ausência de perturbação, mas a capacidade de voltar ao equilíbrio depois do impacto. A verdadeira calma, aquela que faz tudo vir até você, nasce da aceitação radical do que não se pode mudar. Mas é preciso entender, aceitar não é desistir. É reconhecer a realidade como ela é, para que possamos agir com sabedoria dentro dela. Sêneca escreve: aceite tudo o que acontecer como vindo de um lugar mais alto, como parte de um plano que você ainda não compreende. Aceitar é parar de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. É parar de sofrer duas vezes, primeiro pela dor em si, depois pela resistência a ela. O sofrimento aumenta quando lutamos contra o inevitável, quando desejamos que as coisas sejam diferentes do que são. Mas quando deixamos de brigar com a realidade, algo curioso acontece. Encontramos paz. Essa paz, no entanto, exige treino. Ela é cultivada na observação constante da mente. Quantas vezes você se pega ansioso por algo que ainda nem aconteceu? Ou remoendo uma conversa que já passou? Ou se comparando com alguém que vive uma realidade completamente distinta? Essas são formas sutis de rejeição do presente. E é aí que mora a inquietação. Marco Aurélio dizia: perde mais tempo quem vive lamentando o passado ou temendo o futuro do que quem age com presença. A mente estoica é treinada para voltar ao agora, para focar na ação correta, no momento presente com clareza. E essa presença é a fundação da calma. É importante entender que o estoico não é apático. Ele sente, ele sofre, ele erra, mas ele não se deixa dominar. Ele observa, compreende e se reposiciona. Ele aceita a dor, mas não a transforma em identidade. Ele passa pelo caos, mas não se torna o caos. E há beleza nisso, porque a aceitação nos liberta, nos tira da posição de vítimas da vida e nos coloca como protagonistas. A aceitação nos dá poder, o poder de responder, de escolher, de agir com consciência. E quanto mais aceitamos, mais leves nos tornamos, mais preparados para lidar com o que vier, sem desespero, sem reatividade, sem pressa. A serenidade, então, não é passiva, ela é poderosa. Ela atrai, não por buscar, mas por estar pronta. Ela não implora, não exige, não acelera. Ela permanece firme. E com o tempo tudo começa a vir até ela. Porque o mundo respeita quem não... Porque o mundo respeita quem não se desespera diante do caos. Quem permanece firme, silencioso e centrado, mesmo quando tudo à sua volta parece ruir. E é nesse silêncio que mora uma força que poucos reconhecem, mas que carrega uma influência quase invisível, quase mágica. Uma força que, sem pressa, faz tudo vir até você. Mas de onde vem esse magnetismo silencioso? E porque parece que os que menos correm são os que mais conquistam? O magnetismo dos que sabem esperar. Existe um tipo de pessoa que entra em um ambiente e, mesmo sem dizer uma palavra, muda a energia do lugar. Você já percebeu isso? Não é sobre carisma exagerado, nem sobre roupas chamativas, mas sobre algo invisível. Presença. É como se o mundo ao redor se curvasse à tranquilidade que essa pessoa carrega. E o curioso é que essa presença raramente é barulhenta. Ela vem da calma, da certeza interior, da ausência de desespero. E isso tem um motivo. Quando você age com pressa, está inconscientemente dizendo ao mundo e a si mesmo que falta algo, que você precisa correr atrás. Mas o estoico sabe, a pressa é inimiga da sabedoria. E o desespero é o oposto da razão. O que é seu virá. O que não for que se vá. É simples, mas não é fácil. Epicteto dizia que a inquietação nasce quando desejamos controlar o que não está sob nosso controle. E isso nos coloca em uma posição de constante ansiedade. Ansiedade gera ruído. E o ruído afasta. Agora pense no contrário. Alguém que espera o tempo certo, que age quando é necessário e cala quando não há mais o que dizer. Essa pessoa atrai. Atrai respeito, admiração e muitas vezes aquilo que outros passam a vida perseguindo sem sucesso. A calma cria um campo magnético. É como se dissesse: eu não estou carente da sua aprovação, nem corro atrás de resultados imediatos. Eu só sigo o meu caminho. E adivinha?
O mundo presta atenção nisso. Se você parar para analisar os grandes líderes, pensadores e sábios da história, notará um padrão. Nenhum deles foi movido pela pressa. Marco Aurélio, imperador do maior império de seu tempo, escrevia todos os dias em seu diário como se fosse um simples aprendiz. Ele, que tinha o peso do mundo sobre os ombros, começava o dia lembrando a si mesmo que deveria ser paciente, calmo, ponderado. Mas será que esse magnetismo silencioso é apenas uma ideia bonita? Ou ele realmente tem efeito prático na vida? A resposta está nas pequenas vitórias, na conversa que se resolve porque você escolheu o silêncio em vez do grito, na oportunidade que chega porque você soube esperar, em vez de forçar, na conquista que floresce não quando você persegue, mas quando você se torna digno dela. A calma nesse sentido não é ausência de ação, é ação na medida certa. É como o arqueiro que não solta a flecha com pressa, mas no momento exato. E por isso quase sempre acerta o alvo. Mas se isso é verdade, surge uma nova pergunta. Como cultivar essa calma em um mundo que exige pressa o tempo inteiro? Como manter a serenidade quando tudo e todos dizem que você está ficando para trás? Se você acha que esse é o maior desafio, você ainda não ouviu o que vem no próximo e último tópico. A virtude do silêncio e o poder da espera. O silêncio, por mais discreto que seja, carrega uma força que muitos subestimam. Em um mundo onde todos querem falar mais alto, parecer mais certos, vencer as discussões e responder no impulso, o verdadeiro sábio é aquele que aprende a calar. Mas esse silêncio não é ausência de ação. É um ato consciente. É observar sem reagir, refletir antes de falar, escolher quando e como agir. É o tipo de calma que intimida, que impõe presença mesmo sem palavras. Marco Aurélio escreveu que é tolice procurar a tranquilidade em outro lugar que não seja dentro de si mesmo. A frase parece simples, mas esconde um poder profundo. Porque enquanto estivermos buscando respostas nas opiniões alheias, na velocidade do mundo ou nos resultados imediatos, estaremos sempre nos afastando da verdadeira paz. A paz estoica não depende de condições externas. Ela brota quando aceitamos a realidade como ela é, sem resistência, sem luta contra o inevitável. A calma, quando bem cultivada, não é passividade. É estratégia. Imagine um mar revolto. O barco que enfrenta as ondas com desespero afunda. Mas aquele que espera a tempestade passar, que mantém o leme firme e o coração tranquilo, esse sobrevive. E mais do que isso, ele avança, porque entendeu que não há pressa para quem está em paz. A maior ilusão é acreditar que o mundo recompensa a pressa, quando na verdade ele respeita a constância. O estoico sabe que tudo chega no seu tempo, e quando algo não chega, é porque não era para vir. Não se trata de conformismo, mas de sabedoria. A sabedoria de compreender que a vida não deve ser empurrada, ela deve ser compreendida, respeitada, observada com olhos atentos, mas mente serena. Por isso, a mensagem final desta jornada é simples, mas poderosa. A calma faz tudo vir até você. Não porque o mundo vá magicamente entregar tudo o que você deseja, mas porque ao se tornar uma rocha inabalável em meio ao caos, você se torna aquilo que atrai o que é certo, no momento certo, da forma certa. A ansiedade grita, a calma atrai. E se essa mensagem fez sentido para você, se ela te tocou de alguma forma, então já sabe. Se inscreve aqui no canal Fatos Obscuros. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele comentário com a sua visão sobre a calma e o estoicismo. Eu quero muito saber. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir isso agora. Às vezes, é exatamente essa calma que falta na vida de alguém. E você pode ser o mensageiro disso. Porque no fim, como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre elas. E a sua opinião agora pode transformar muito mais do que você imagina.